A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 3 do livro, Tormentos Psicológicos, e no último subitem desse capítulo, que são os desajustes internos. Então nós estamos conversando aqui a respeito da nossa soberania espiritual sobre o corpo físico. Mas, Joana, eu vou colocar assim, quando se trata de alguém portador de consciência culpada, as neurotransmissões se fazem deficitárias e as moléculas de neuropeptídeos, por escassez ou excesso, produzem distúrbios emocionais ou psiquiátricos correspondentes, exteriorizando-se como psicopatologias específicas. Ou seja, a última análise é o seguinte: quando você não está bem, quando você tem uma consciência culpada, tudo que você produz pode perturbar seu corpo. Porque é importante considerarmos isso, que nós estamos trabalhando com neurotransmissores o tempo todo. Esses neurotransmissores são gerados no cérebro e eles estão em ação na sinapse, ou seja, no encontro dos neurônios, e vão para as partes, para as células, para dar comandos às células. E aí, se nós tivermos aqui consciência culpada, como é que eu mando? O que eu mando para o meu corpo? Que eu sou uma coisa ruim, horrível, que eu preciso ter problemas. Você lembra da famosa Opus Dei, que era um comportamento de pessoas que ficam se autoflagelando, se machucam, né, sangram com látegos que eles mesmos produzem nos corpos? Isso aí é consciência culpada e vai machucando e vai se desestruturando. Deus não quer isso de nós. Se você sente que você tem culpa de alguma coisa e você confirma realmente, eu fui culpado daquele processo, olha, você tem tantas formas de resolver isso. Você tem tantas maneiras de se resolver perante as leis de Deus, perante a sua consciência. Então é preciso que a gente tome cuidado. Eu tenho um livro chamado Contos dessa e de Outra Vida, do Humberto de Campos, em que ele se encontra com Judas, lá num lugar lá perto de Jerusalém, e conversa com Judas. Então Judas conta para ele o que aconteceu, que ele queria realmente que Jesus assumisse ali o comando e ele se beneficiaria daquilo. Foi o erro dele. E acabou que ele teve que sair pelas vias do suicídio. Mas depois ele conta que ele viveu várias encarnações onde ele teve que cumprir, né, que se resolver perante a própria culpa que ele criou para ele. Até que um dia, no século XV, ele renasce na França e faz um trabalho imenso ali em favor da França, e também é traído e é morto queimado na fogueira, que foi a Joana d'Arc. Então Judas Iscariotes, depois de várias encarnações, ele retorna como aquela guerreira Joana d'Arc que liberta a França do jugo inglês. E aí ele diz assim, ele fala uma coisa, prezados amigos, que é muito interessante, depois vocês olham lá no livro. Ele fala o seguinte: eu consegui me resolver perante a minha consciência. Ele não fala que ele se resolveu perante Deus, ele fala: eu consegui me resolver perante a minha consciência que me culpava. Imagina o que era a culpa de Judas. Vocês têm ideia do que um espírito se sentia culpado porque traiu o maior mestre da humanidade? E aí ele tem que resolver aquilo. O que ele faz? Ele podia estar até hoje aí, né, nos vales dos suicidas, nos vales tenebrosos. Mas não, ele falou: de jeito nenhum, eu errei. Então o que eu tenho que fazer para melhorar? E Jesus o ajudava, como nós vemos na carta de Tiago, quando Jesus fala para Tiago: Tiago, estou indo em socorro a Judas. Então ele aceita essa ajuda do mestre e sai daquela posição dele de culpado.
e se resolve perante a consciência dele. Isso que é o mais importante. É o que marca muito naquela página do Humberto de Campos, é quando ele fala, eu me resolvi perante a minha consciência. Então a consciência, que o espírito tem que se resolver perante ele. Então se você se sente culpado ou culpada de alguma coisa, tem que se resolver perante você, perante a tua consciência. Porque no momento que você se resolve perante a sua consciência, você se resolve perante Deus. Você não consegue se resolver perante Deus se você não se resolve perante a sua consciência. Isso é para a gente pensar muito, né? De igual maneira, os processos de nutrição do organismo se devem à sintetização de substâncias que são ingeridas através dos alimentos, da água e de outros recursos nutricionais, ou mesmo como resultado dos produtos metabolizados pelos tecidos. Para que exista a energia, é necessário que as reações de natureza bioquímica realizem a síntese dos elementos que são enviados por esses núcleos de fortalecimento ou de fornecimento. Defronta-se, nessa conjuntura, duas vertentes de produção energética, a que se deriva da oxidação lenta de todos os alimentos que são ingeridos e as que procedem, vez que outra, das inevitáveis reações bioquímicas. Quando leio uma coisa dessa, sabe, eu fico pensando assim, como que muitas vezes nós não percebemos que nas simples ações, tomar um copo d'água, por exemplo, nós estamos interferindo de forma bem contundente na movimentação das células, na organização ou desorganização das células. Quando criança, na minha casa tinha uma mercearia e eu ficava observando aquelas pessoas que passavam lá, ao fim da tarde, ou às vezes nada, tem dia que até de manhã, e chegava lá e pedia para o meu irmão assim, me dá uma pinguinha. E aí meu irmão colocava aquele copinho compridinho, né? Tinha todo já marcado lá as doses. Então ele colocava lá, o sujeito jogava aquilo para dentro do organismo, fazia uma cara feia, dava tipo que um urro, né? E eu ficava olhando aquilo, mas para que você bebe isso? O que isso vai fazer de bom para você? Porque é um negócio forte, é um princípio ativo muito forte, né? Aguardente. E ele bebia aquilo e pronto, agora eu posso ir para casa, que agora eu já tomei a minha pinguinha. Era uma ação quase que instintiva, que entrava no circuito de recompensa do cérebro. E aí ele fazia aquilo, e chegava um ponto que ele perdia o controle daquele negócio. Ele já não tomava só de tardezinha, ele tomava de manhã, tomava durante o dia, tomava de mais um pouquinho depois do almoço, antes do almoço, e por aí ia. Então são atitudes que nós tomamos. Por exemplo, quando eu vou almoçar, né, que eu vou encher meu prato de alimentos, será que eu necessito daquilo tudo mesmo? Será que não seria melhor um pouquinho menos, daqui a um pouquinho eu já pego uma outra coisa, modifico o alimento que eu mando no meu organismo para fortalecer minhas células? Hoje os médicos estão nos aconselhando a isso. Você come menos, mas come de 3 em 3 horas, porque a cada momento que você se alimenta, você manda energéticos diferentes para o seu organismo. Agora, se eu pego na hora do almoço, encho o estômago de alimento, aquilo vai custar digerir, eu não vou sentir vontade de comer mais nada. Então o meu organismo vai ficar só com aquele tipo de energético que eu mandei naquele almoço. Então por isso que é bom. A minha avó, uma senhora quase que analfabeta, ela dizia para mim assim, quando você comer, você come para ficar com fome. Eu ficava achando aquilo estranho, né? Eu era uma criança, mas sabe que ela estava com a razão? Ou seja, o que ela me disse? Não enche demais o seu organismo, porque daqui a pouquinho você pega uma outra coisinha. E ela sempre deixava lá um leite, deixava um biscoito, uma coisa assim, exatamente para fazer essa continuidade dos energéticos que você manda. Quando se está sob transtorno neurótico ou distúrbio de diferente ordem, o organismo exige o consumo de vitalizadores e outros recursos indispensáveis para a manutenção das células. Tem gente que quando está muito assim, fora do eixo, ele não quer comer. Parece que faz greve de fome, o organismo pedindo, e ele fala, não vou comer. Às vezes até para desagradar. Eu estou chateado com a minha mãe, estou chateado com o meu marido, a minha esposa, eu não vou comer. Faz umas coisas bem infantis isso, né? Faz aquelas posturas que vão ser perniciosas para o organismo. As substâncias que se encarregam de dar começo,
continuar e concluir as reações bioquímicas são, portanto, as enzimas. Pela sua constituição, tornam-se verdadeiras catalisadoras, permitindo que tudo funcione com eficiência e rapidez. Aí, quando a gente lê umas coisas assim, sabe, falando esses nomes aí complexos, às vezes não é do nosso dia a dia, do nosso vocabulário, mas isso pelo menos nos dá uma informação que nós podemos todos entender. Isso tudo, meus amigos e amigas, funciona porque nós estamos evoluindo desde lá do mineral. Então aprendemos a sintetizar tudo isso há muito tempo. Então hoje essas coisas acontecem automaticamente porque nós vivemos isso, mesmo que inconscientemente, mas nós vivemos isso e fomos aprendendo isso através das nossas vidas instintivas. Então hoje, quando nós temos a consciência, é preciso que pensemos nisso. Olha, nada é por acaso. Eu construí isso em mim. Eu sou um grande herói de tudo isso. Quando Emmanuel fala que o homem é o herói da inteligência, porque para ele chegar à inteligência, ele construiu tudo isso. Então nós temos que usar a inteligência para entender isso. Então se o médico fala para mim assim, não come esse alimento, que esse alimento vai te fazer mal, e eu vou comer aquele alimento, o que vai acontecer? Eu estou conscientemente indo contra mim mesmo. São elas que cooperam em favor do sistema imunológico, evitando a instalação e a proliferação das doenças. Nós temos um sistema dentro do nosso organismo chamado sistema imunológico. É fantástico estudar sobre ele. Porque, olha, nós podemos evitar muitos problemas. E qual é o grande fortalecedor do sistema imunológico? A conduta moral. A conduta moral. Este é o grande fortalecedor do sistema imunológico. Guardem isso com vocês. A vida mental, decorrente da conduta moral, é de relevante significado para o binômio doença-saúde, porquanto dessa usina de forças procedem as energias que harmonizam ou desequilibram a maquinaria que irá produzir os elementos vitais para a preservação da sua realidade temporal. Nós acabamos de falar, eu não tinha lido isso aqui, que a Joana coloca, né, da conduta moral, mas é mesmo, isso já é estudado pela psicologia e pelos espíritos que nos ajudam através das psicografias do Chico, do Divaldo, da Dona Ivone, enfim, de outros grandes médiuns, psicógrafos. Então nós temos aí toda essa informação, né, prezados ouvintes, mas queremos continuar do jeito que somos. Eu sou assim mesmo, não tem jeito de mudar, mas tem. Existe um processo chamado neuroplasticidade, é que você muda a tua vontade e as redes neurais mudam também e os comandos cerebrais mudam. E tem a epigenética, que você muda a forma física, você muda as estruturas físicas internas para que elas sejam melhores e te dê mais saúde, o seu corpo fique mais saudável. Olha, isso tudo hoje é muito estudado e nós temos que começar a pensar nisso. Existem esses estudos. Então, hoje, aqueles palavrórios, né? A pessoa tomava, assim, batia na mesa, é isso e pronto. Não existe mais isso e pronto. Por isso que Allan Kardec disse, toda vez que a ciência comprovar um fato novo, passa a fazer parte da doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina é ativa, ela é dinâmica. E temos que entrar nesse dinamismo dela. Naturalmente, a preponderância da hereditariedade com as cargas necessárias à depuração do ser reencarnado, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas constituem elementos dominantes para a ocorrência de distúrbios emocionais, psíquicos e as degenerescências físicas. Esses acontecimentos, porém, expressam-se como decorrência dos impositivos que proporcionam o progresso espiritual em cujas fatalidades todos se encontram. Então, isso quer dizer o seguinte, eu quando vou reencarnar, eu trago o meu histórico do meu passado. E ele vai acontecer, ele vai ser proeminente em determinados momentos. Então, eu tenho que vencer isso aí. Né? Mas aí surgiu na forma de um tumor, uma doença estranha que a medicina não conhece ainda direito, surgiu na forma de uma incapacidade qualquer física ou psíquica. Isso tudo são processos que passam. Tudo isso passa. Se você tem algum processo de enfermidade mais crônica, isso vai passar.
Isso é só um momento. Nós não fomos criados para vivermos doentes. E isso vai passar. É isso que nós temos que entender. Por mais complexa que seja a doença, por mais agressiva que seja a doença, ela vai passar. Isso nós estamos aprendendo no Evangelho de Jesus, nós estamos aprendendo com a doutrina espírita, estamos aprendendo com a ciência. Basta que tenhamos essa vontade de buscar e de pesquisar tudo isso. Eu vou ficando por aqui, prezados amigos e amigas, e no nosso próximo encontro nós vamos terminar esse capítulo, que é o capítulo 3, Tormentos Psicológicos. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, nos envie. Nós estamos aqui para aprender juntos. Muita paz, fique com Jesus.